O prato da oferta e o milagre que mudou tudo. Marcos olhava para as mãos trêmulas enquanto contava as moedas pela terceira vez. Eram apenas R$ 23. Não dava nem para comprar o remédio mais barato da farmácia, quanto mais pagar o aluguel atrasado. O cheiro de mofo do quartinho nos fundos da casa de sua irmã invadia suas narinas, misturado ao odor de desespero que parecia grudar em sua pele. Há 6 meses, desde que perdeu o emprego na fábrica, ele vivia assim, contando trocados, pedindo fiado no mercadinho da esquina e ouvindo a voz da mãe, doente na cama, sussurrar: "Filho, não aguento mais essa dor." A úlcera estomacal de Dona Maria tinha se agravado. Os médicos falavam em cirurgia, em medicamentos caros, em dieta especial. Mas como? Marcos já tinha vendido a televisão, o celular e até a aliança de casamento dos pais, guardada há décadas. Naquela noite, enquanto a mãe gemia de dor no quarto ao lado, ele encostou a cabeça na parede fria e chorou. Não era só a fome, não era só a vergonha de não conseguir sustentar a família. Era o medo de perder a única pessoa que ainda acreditava nele. Foi então que lembrou daqueles homens de terno simples e gravata discreta que passavam pelas ruas do bairro aos domingos, distribuindo folhetos com um versículo em letras miúdas: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Ele já os tinha visto antes, sempre calados, sempre respeitosos. Nunca tinha dado importância. Mas naquela noite, com o estômago vazio e o coração mais vazio ainda, Marcos pegou o folheto amassado que guardava no bolso da calça e leu o endereço: Congregação Cristã no Brasil, culto às 10 horas e às 19h30. Todos são bem-vindos. No domingo seguinte, Marcos entrou na pequena sala de reuniões com as mãos nos bolsos e a cabeça baixa. O lugar era simples: paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, uma mesa coberta com toalha branca à frente. Não havia instrumentos, nem telões, nem holofotes. Só irmãos e irmãs vestidos com modéstia, alguns de chapéu, outros com gravatas discretas, todos com o mesmo olhar sereno. Uma irmã de cabelos grisalhos sorriu para ele e indicou um lugar vazio no fundo. Marcos sentou-se, desconfortável, enquanto os hinos começaram a ser entoados em uníssono, sem acompanhamento musical, só vozes que pareciam sair do fundo da alma. Asterisco: Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar. Pecador, eu sou, mas tu podes me salvar. Asterisco. As palavras o atingiram como uma lufada de ar fresco. Ele não entendia muito de religião, mas aquela simplicidade, aquela sinceridade, fazia seu peito doer de um jeito estranho. Quando o ancião, um homem de rosto marcado pelo tempo e voz firme, começou a ler a Bíblia, Marcos sentiu algo que não experimentava há anos: esperança. Ao final do culto, enquanto os irmãos se cumprimentavam com apertos de mãos sinceros, uma irmã de rosto bondoso aproximou-se. "Irmão, é sua primeira vez aqui?" "Sim", Marcos gaguejou. "Eu só queria ouvir." Ela sorriu. "Deus te trouxe até aqui por um motivo. Se precisar de algo, podemos orar juntos." Marcos olhou para os próprios sapatos gastos. Como explicar que precisava de um milagre? Nas semanas seguintes, Marcos passou a frequentar os cultos com mais assiduidade. Não falava muito, mas ouvia. Ouvia os testemunhos dados de pé, com vozes trêmulas de emoção, de pessoas que tinham sido curadas, libertas, socorridas. Ouvia as orações fervorosas, onde cada palavra parecia subir direto ao céu. E, aos poucos, começou a acreditar que talvez, só talvez, Deus pudesse ouvir também o seu clamor. Um dia, depois da Santa Ceia, aquele momento solene em que o pão e o vinho eram partilhados com reverência, o ancião fez um anúncio: "Irmãos, no próximo sábado teremos um batismo nas águas. Quem sentir no coração o desejo de se batizar, que se manifeste." Marcos sentiu algo estremecer dentro dele. Batizar-se? Era um passo grande, definitivo. Mas naquela noite, enquanto ajudava a mãe a tomar a sopa rala que era tudo o que tinham para jantar, Dona Maria segurou sua mão fraca e disse: "Filho, eu sonhei contigo numa água clara." E uma voz falava: "Ele está limpo agora." Marcos não dormiu naquela noite. No sábado do batismo, o sol brilhava forte sobre o rio limpo onde os irmãos se reuniram. Marcos, vestido com a roupa branca emprestada pela igreja, tremia não pelo frio da água, mas pela gravidade daquele momento. Quando o ancião o mergulhou, ele sentiu como se todo o peso dos últimos anos fosse levado pela correnteza.
Ao emergir, os irmãos cantavam. Asterisco aleluia. Jesus me batizou. Na água e no Espírito Santo me lavou. Asterisco. Mas o milagre ainda não tinha acontecido. Ou pelo menos, não do jeito que ele esperava. Naquela mesma semana, Marcos chegou em casa depois de mais um dia de busca por trabalho e encontrou a mãe chorando. A dor tinha voltado com força total. Ele se ajoelhou ao lado da cama, desesperado. Mãe, eu não sei mais o que fazer. Dona Maria, com os olhos cheios de lágrimas, sussurrou. Ora, filho. Só ora. Marcos fechou os olhos. E orou. Não com palavras bonitas, não com teologia, mas com o coração rasgado. Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Nem dinheiro, nem força, nem sabedoria. Mas se o Senhor existe mesmo, se o Senhor ouve como esses irmãos falam, então me ajuda. Naquele instante, bateu à porta. Era o irmão José, um dos diáconos da igreja, com um prato coberto por um pano branco. Irmão Marcos, a igreja reuniu uma oferta para vocês. Não é muito, mas é com amor. Marcos abriu o prato e viu, não eram moedas, não eram notas amassadas. Era dinheiro suficiente para comprar os remédios, pagar o aluguel e ainda sobrar para a comida. Mas não foi isso que o deixou sem fôlego. Foi o bilhete embaixo das cédulas, escrito à mão. Deus proveu. Ele ouve as orações dos humildes. Irmãos da CCB. Mas o milagre não parou aí. Naquela mesma noite, enquanto Dona Maria tomava o remédio comprado com a oferta, ela sentiu a dor desaparecer. Não aos poucos. De uma vez. Como se uma mão invisível tivesse tirado o peso de suas entranhas. No dia seguinte, o médico, surpreso, não encontrou mais vestígios da úlcera. É inexplicável, disse ele. Mas está curada. Marcos soube, então, que não era o dinheiro que havia operado o milagre. Era a fé. A fé daqueles irmãos que oraram por ele sem nem conhecê-lo direito. A fé de uma igreja que não precisava de espetáculo para ver a mão de Deus agir. A fé que ele mesmo, aos poucos, tinha aprendido a ter. Anos depois, Marcos estava de pé na frente da mesma congregação, dando seu testemunho. Agora, ele era um dos diáconos, vestido com o mesmo terno simples e gravata discreta que um dia o tinha impressionado. Ao seu lado, Dona Maria, já idosa mas saudável, segurava sua mão com força. Eu já fui um homem sem esperança, disse ele, com a voz embargada. Mas Deus me ensinou que Ele não olha para o que nós temos para oferecer. Ele olha para o coração. Eu cheguei na igreja pensando em roubar até o prato da oferta, se precisasse. Mas saí de lá com algo muito mais valioso, a certeza de que, quando a gente se humilha diante dele, ele levanta a gente. E então, como era de costume na CCB, ele terminou com as palavras que selavam todos os testemunhos. A Deus toda a glória. Amém. Os irmãos responderam em coro, como sempre faziam. Amém. Naquele mesmo culto, enquanto o irmão João terminava seu testemunho, uma jovem no fundo da igreja enxugava as lágrimas com as costas da mão. Seu nome era Ana, e ela tinha chegado ali arrastada pela tia, depois de meses sem querer sair de casa. A depressão a tinha deixado sem forças, sem vontade de viver. Os remédios não adiantavam mais, e as noites eram uma batalha contra pensamentos que a puxavam para um abismo sem fundo. Eu não aguento mais, tia, ela tinha sussurrado no carro, antes de entrar. Não vejo saída. Mas ao ouvir a história daquele homem que também tinha chegado ao limite, algo dentro dela se mexeu. Se Deus fez isso por ele. Quando o pastor fez o chamado para a oração, Ana sentiu um impulso que não era dela. Levantou-se com as pernas trêmulas e foi até a frente, onde as mãos do obreiro se estenderam sobre sua cabeça. Não foram palavras bonitas ou promessas vazias, foi uma oração simples, cheia de autoridade, como se quem estivesse falando conhecesse pessoalmente aquele que podia mudar tudo. Senhor, esta filha sua está cansada, mas o Senhor não cansou de amá-la. Quebra essas correntes, Jesus. Ana sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Não foi um alívio instantâneo, foi uma certeza. Uma voz dentro dela disse: você não está sozinha. Nos dias seguintes, ela voltou. Não porque a tia insistiu,
mas porque algo nela tinha mudado. As noites ainda eram difíceis, mas agora ela orava. E orava com uma fé que não vinha dela, mas que tinha sido colocada ali por aquele que ouve até o suspiro mais fraco. Uma semana depois, no culto de quarta-feira, Ana estava lá novamente. Desta vez, não chorava. Seu rosto ainda mostrava as marcas da luta, mas os olhos brilhavam diferente. Quando o pastor perguntou se alguém queria dar um testemunho, ela levantou a mão sem pensar. Eu vim aqui achando que nada ia mudar, começou, com a voz ainda frágil, mas firme. Mas Deus me mostrou que Ele não desiste da gente. Eu ainda estou aprendendo a confiar, mas hoje eu sei, se Ele mudou a vida daquele irmão ali, apontou para João, Ele pode mudar a minha também. E então, como se fosse o mais natural do mundo, ela repetiu as palavras que tinha ouvido tantas vezes naquela igreja. A Deus toda a glória. E os irmãos responderam, como sempre faziam. Amém. Do fundo do templo, irmão João sorriu. Ele sabia muito bem o que era aquilo. Não era coincidência, não era sorte. Era o mesmo Deus que o tinha tirado do lixo e colocado no lugar de honra, agora estendendo a mão para mais uma alma que pensava estar perdida. E assim, como acontece todos os dias em alguma congregação da Universal pelo Brasil, o milagre continuava. Não com fogos de artifício ou espetáculos, mas com vidas sendo restauradas, uma de cada vez. Porque quando a gente menos espera, é que Deus mais age. Naquela mesma noite, enquanto a irmã Maria saía do templo com o coração leve, algo dentro dela já tinha mudado. Não era só a esperança que voltará, era como se uma porta que sempre esteve trancada dentro dela tivesse se aberto de repente. Ela olhou para o céu estrelado e sentiu uma paz que não conhecia há anos. Não era mais a mesma mulher que entrou ali algumas horas antes, arrastando os pés e com o peso do mundo nas costas. No dia seguinte, ela acordou mais cedo do que de costume. Não precisou do despertador. Era como se algo dentro dela dissesse, hoje é diferente. E era. Ao abrir a gaveta da mesa de cabeceira, seus dedos tremularam sobre os remédios que tomava há meses para a depressão. Hesitou por um instante, mas então guardou a caixa de volta. Hoje não, pensou. E, pela primeira vez em muito tempo, acreditou que não precisaria mais deles. Quando chegou à igreja na reunião da tarde, irmão João a viu de longe e sorriu. Ele já tinha visto aquele brilho nos olhos de muitas pessoas, era o brilho de quem tinha encontrado um propósito. Maria se sentou nos bancos da frente, como quem não quer mais esconder nada. Desta vez, não foi só para ouvir. Foi para participar. Quando o pastor chamou os que queriam receber uma oração especial, ela foi a primeira a se levantar. Não teve vergonha das lágrimas que escorriam pelo rosto enquanto contava sua história, o desemprego, a solidão, as noites em claro achando que não havia saída. Mas agora, suas palavras não eram de desespero. Eram de gratidão. Deus me mostrou que eu não estou sozinha, disse, com a voz firme apesar da emoção. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com autoridade. Não foram palavras bonitas ou poéticas, foram palavras de fé, daquelas que só quem já viu milagre sabe pronunciar. E quando terminou, Maria sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica dívida estivesse quebrando todas as correntes que a prendiam. Ela abriu os olhos e sorriu. Não era um sorriso forçado, daqueles que a gente dá para disfarçar a dor. Era um sorriso verdadeiro, de quem finalmente entendeu que a batalha já estava ganha. Nos dias que seguiram, as coisas começaram a mudar de um jeito que só Deus poderia orquestrar. Uma antiga colega de trabalho, que ela não via há anos, ligou do nada oferecendo uma vaga numa empresa. O aluguel que estava atrasado foi pago por um irmão da igreja que nem sabia de sua situação. Deus me falou para te ajudar, disse ele, simples assim. Até o médico, ao vê-la na consulta de rotina, ficou surpreso com os exames. Sua pressão está normal, seus níveis de estresse caíram. O que você está fazendo diferente? Ela só sorriu e respondeu, Deus está agindo na minha vida. E assim, como um efeito dominó, a transformação de Maria começou a tocar outras vidas. Sua mãe, que sempre torceu o nariz para a igreja, começou a notar a mudança e, curiosamente, aceitou ir a um culto. Seu vizinho, que vivia reclamando da vida, parou para ouvir quando ela contou como Deus tinha mudado tudo. Pouco a pouco, o milagre que começou dentro dela foi se espalhando, como ondas num lago depois que uma pedra é jogada.
Certo domingo, enquanto Maria testificava no púlpito, irmão João olhou para a congregação e viu algo que já tinha visto tantas vezes, mas que nunca deixava de emocioná-lo: rostos marcados pela luta, mas agora com um brilho novo. Gente que chegava quebrada e saía restaurada. Gente que, como ele e como Maria, tinha descoberto que não importa quão fundo seja o poço, a mão de Deus sempre alcança. Porque é assim que Deus trabalha. Não com barulho, não com alarde, mas com pequenas grandes mudanças que só quem está prestando atenção consegue ver. E a Igreja Universal, com suas portas sempre abertas, continua sendo esse lugar onde o impossível se torna possível. Onde o que estava morto revive. Onde, a cada reunião, mais uma história como a de Maria começa a ser escrita. E o melhor de tudo: essa história não acabou. Ela está só começando. Porque quando Deus começa a agir, não há mais volta. A vida nunca mais é a mesma. Maria sentou-se no banco da frente, naquela mesma igreja que um dia havia entrado arrastando os pés, com o coração pesado como chumbo. Agora, seus olhos brilhavam enquanto segurava com força o envelope que o pastor lhe entregara minutos antes. Dentro dele, não havia dinheiro, que embora ela já tivesse recebido isso também em outras ocasiões, quando a fome apertava. Dessa vez, era algo muito maior: a carta de aprovação no curso técnico que tanto sonhara, pago integralmente por uma parceria da igreja com uma instituição de ensino. Deus não só tirou você do buraco, Maria. Ele está te dando asas, dissera o pastor com um sorriso que parecia entender cada lágrima que ela já havia chorado ali. Do seu lado, João, que antes mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, agora conversava animado com um grupo de jovens que, como ele, haviam encontrado na fé uma segunda chance. Ele contava sobre o emprego que conseguirá na padaria do bairro. O dono, um irmão da igreja, lhe dera a oportunidade depois de vê-lo transformado nas reuniões dos homens. Eles me chamavam de o bêbado na rua. Hoje, me chamam de o chefe no trabalho, riu, enquanto Maria ouvia e agradecia a Deus por aquele homem que, há poucos meses, ainda se afogava no álcool. Mas o milagre não parava por aí. Enquanto o culto seguia, com os louvores enchendo o salão, uma mulher chamada Ana, que Maria mal conhecia, se aproximou com os olhos cheios d'água. Você não lembra de mim, né? Disse, segurando sua mão. Eu te vi há 1 ano, quando você chegou aqui pela primeira vez. Você chorava tanto que eu pensei: essa mulher não vai aguentar. Mas hoje, olhando você aqui, de pé, forte, Deus usou você para me dar esperança. Se Ele mudou sua vida, pode mudar a minha também. Maria abraçou Ana com força, sentindo no peito aquele fogo que só quem já foi resgatado conhece. Não eram mais palavras, era uma certeza: ela não estava ali por acaso. E assim, enquanto o pastor fazia o apelo final, convidando quem precisava de um milagre a dar um passo à frente, Maria viu algo que nunca esqueceria: um mar de mãos levantadas, rostos molhados, pessoas de todas as idades se movendo em direção ao altar, como se uma força invisível as puxasse. Entre eles, Ana. E mais ao fundo, um homem de terno surrado, que ela reconheceu como o mesmo que, semanas atrás, dormia na calçada perto da igreja. Agora, ele chorava como uma criança, ajoelhado, enquanto um obreiro orava por ele. Quando o culto terminou, Maria e João saíram de mãos dadas, respirando o ar da noite como se fosse a primeira vez. A gente podia ter desistido 1000 vezes, murmurou João. Mas Deus não desistiu da gente. Maria sorriu, olhando para o prédio iluminado da Universal, onde a luz nunca se apaga. E olha só quanta gente ainda vai passar por essas portas. Quantas vidas vão mudar como a nossa. Porque essa é a coisa mais linda dos milagres: eles não são só para quem os recebe. Eles são como pedras jogadas num lago, criando ondas que alcançam muito além do que a gente enxerga. E Maria, que já fora uma pedra afundando no fundo do poço, agora era parte dessas ondas. Parte de uma história que não era só dela, que era de Deus. E Deus, ela já tinha aprendido, não faz nada pela metade. Naquela noite, enquanto se deitavam em seu apartamento simples, mas cheio de sonhos, Maria e João oraram juntos, como faziam todas as noites. Desta vez, porém, havia algo diferente no ar, uma expectativa, uma certeza de que o melhor ainda estava por vir. Porque quando Deus começa a escrever uma história, Ele não para no primeiro capítulo. Ele vai até o fim. E o fim, para quem confia, é sempre mais lindo do que a gente consegue imaginar.
Maria acordou no dia seguinte com um peso no coração que não era tristeza, mas sim uma espécie de presságio. Algo grande estava para acontecer. Enquanto preparava o café, olhava pela janela do seu apartamento no bairro simples da periferia e via o céu com um tom de rosa que parecia pintado à mão. Deus está falando comigo, pensou, como se aquelas nuvens fossem um recado de que ele estava ali, bem perto, preparando o caminho. João já tinha saído para o trabalho, mas antes de ir, deixou um bilhete na mesa: hoje é o dia que o Senhor fez. Vamos alegre. Maria sorriu, guardou o papel no bolso e sentiu que aquelas palavras não eram só um carinho, eram uma profecia. Ela chegou cedo na Universal, como sempre. Não era mais aquela mulher que entrava com a cabeça baixa, envergonhada dos próprios problemas. Agora, ela caminhava com a postura ereta, os olhos brilhantes, como se carregasse uma luz por dentro. Ao sentar no banco, notou que havia mais gente do que o normal para um dia de semana. Algo no ar estava diferente. O pastor começou a pregação falando sobre fé que move montanhas, e Maria sentiu um arrepio. Não era coincidência. Ele citou exatamente o versículo que ela tinha lido naquela manhã: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18h27. Ela segurou a Bíblia com mais força, como se aquelas palavras fossem um abraço do Pai. De repente, o pastor parou no meio da mensagem e olhou diretamente para ela. Não era imaginação, seus olhos se encontraram, e ele sorriu. Tem alguém aqui que Deus está preparando para um milagre tão grande, que vai abalar não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas ao seu redor. Esse milagre não é só para você. É para a sua família, para a sua cidade, para gerar fé em quem já não acredita mais. Maria sentiu o coração disparar. Era ela. Não tinha dúvida. As lágrimas começaram a descer sem que ela pudesse controlar. Não eram lágrimas de dor, mas de uma alegria tão profunda que doía. Ela se levantou, tremendo, e foi até o altar. Não precisou dizer nada. O pastor apenas colocou a mão em sua cabeça e orou: Senhor, cumpre a tua palavra na vida desta serva. Que o impossível se torne possível hoje, para a tua glória. Nesse momento, Maria sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Não era só emoção, não era só fé. Era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, como se o próprio Espírito Santo a envolvesse em chamas. Ela caiu de joelhos, não por fraqueza, mas por reverência. Porque sabia, Deus estava agindo. Quando se levantou, minutos depois, tinha uma certeza inexplicável: seu marido, João, que há anos lutava contra uma doença renal crônica e já estava em lista de transplante, seria curado. Não em meses, não em semanas. Hoje. Ela correu para o celular e ligou para ele. João, você precisa vir para a igreja agora. Não pergunta nada, só vem. A voz dela tremia, mas a convicção não. João, que nunca faltava ao trabalho, nem hesitou. Algo na voz da esposa o fez largar tudo e pegar o primeiro ônibus. Enquanto esperava, Maria não conseguia ficar parada. Contou para as irmãs da igreja o que estava sentindo, e elas, em vez de duvidarem, se juntaram a ela em oração. Uma delas, Dona Cida, uma senhora que já tinha visto muitos milagres, segurou sua mão e disse: Filha, quando Deus fala assim, é porque Ele já fez. Só falta a gente ver. João chegou ofegante, suado do caminho corrido. Mal entrou, o pastor o chamou ao altar. Sem saber de nada, ele obedeceu. O pastor então declarou: Deus me mostrou que hoje é o dia da sua cura. Essa doença que tem te consumido, que os médicos disseram que só um transplante resolveria, hoje termina. Em nome de Jesus, seus rins são restaurados. João sentiu um calor intenso nas costas, bem onde ficavam os rins. Era como se mãos invisíveis estivessem trabalhando dentro dele. Ele caiu no chão, chorando, enquanto a igreja inteira explodia em louvor. Maria correu e se ajoelhou ao lado dele, segurando sua mão. É verdade, meu amor. É verdade, ela repetia. Quando se acalmaram, João sentiu algo que não sentia há anos: sede. Uma sede normal, de quem precisa de água. Mas para ele, que há meses só conseguia beber pouquíssimo líquido por causa da doença, aquilo era um milagre. Ele pediu um copo d'água e bebeu tudo de uma vez, sem dor, sem náusea. A igreja inteira aplaudiu,
porque todos sabiam o que aquilo significava. No dia seguinte, os exames confirmaram, os rins de João estavam funcionando perfeitamente. Os médicos, espantados, não tinham explicação. Ele, que estava na fila de transplante há 2 anos, agora não precisava mais. A doença havia sumido. Mas o milagre não parou por aí. A história de João e Maria se espalhou pelo bairro. Pessoas que nunca tinham pisado numa igreja começaram a chegar na Universal, querendo ver aquele Deus que cura. Muitos deles, com doenças, vícios, famílias destruídas, encontraram ali a mesma fé que tinha transformado aquele casal. Maria, que antes se escondeva do mundo, agora testificava em cada culto, com uma coragem que só vem de quem viu o sobrenatural. João, que antes mal conseguia trabalhar por causa das dores, agora ajudava na obra da igreja, levando esperança para outros homens que, como ele, achavam que não tinham mais jeito. E assim, aquele apartamento simples, que antes era cheio de contas atrasadas e noites de choro, agora era um lugar de risadas, de orações agradecidas e de sonhos que antes pareciam impossíveis. Porque quando Deus começa a agir, Ele não faz pela metade. Ele restaura tudo. A saúde, a fé, a família, o futuro. E o melhor. Essa história não terminou ali. Ela só estava começando. Porque o milagre verdadeiro não é só um momento, é o começo de uma vida nova. E para Maria e João, essa vida nova era cheia de propósito, mostrar para o mundo que, não importa quão fundo a gente tenha afundado, Deus sempre tem um jeito de nos tirar de lá. E Ele faz isso não só para nos salvar, mas para nos usar. Para que a gente seja, como Maria um dia ouviu numa pregação, uma prova viva de que Ele ainda faz milagres. O milagre se completou quando, 1 ano depois, Maria e João abriram as portas de sua própria padaria no bairro. Não era um negócio grandioso, mas um lugar onde o cheiro de pão quente se misturava ao perfume da esperança. Nas paredes, fotos da família sorridente, na caixa registradora, uma plaquinha: aqui, Deus paga as contas. Clientela não faltava, vizinhos que antes os evitavam agora chegavam não só pelo pão, mas pela história que eles contavam com os olhos brilhantes. O médico que dissera a Maria que sua doença era sem cura agora a chamava de a milagre ambulante. Os credores que batiam à porta tornaram-se amigos que celebravam cada vitória. Até o filho mais velho, que há anos se afastara envergonhado das dívidas, voltou para casa com um abraço apertado e um pedido de perdão. Pai, me ensina a ter a fé que vocês têm. A reflexão que ficou era simples, mas profunda. Deus não tira as tempestades só para nos deixar em terra firme, Ele nos ensina a navegar para que, um dia, possamos estender a mão a quem ainda está se afogando. Maria entenderá isso quando, certa manhã, uma mãe desesperada bateu à porta da padaria com um bilhete de despejo na mão. Sem hesitar, ela serviu café, ouviu a história e, no final, colocou nas mãos da mulher o mesmo envelope amarelado que, anos antes, havia salvado sua família. Isso é um empréstimo de Deus. Pague quando puder, ou passe adiante. A lição: milagres não são para serem guardados, são sementes. João costumava dizer: Deus não nos deu um final feliz. Nos deu uma história que não acaba, para que outros possam começar a escrever a deles. E assim, entre farinha, orações e risadas, aquele apartamento que já foi símbolo de desespero tornou-se um farol. Porque a maior prova de um milagre não é o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz através de nós depois. E a história continua. Sempre continua.